Hoje vamos de um conteúdo verdadeiro, como todos os outros aqui deste canal, profundo e corajoso. E o ChatGPT me perguntou um mês atrás: se você fosse morrer em 6 meses, qual seria o conteúdo mais verdadeiro, profundo e corajoso que você ainda não teve coragem de compartilhar e por quê? E o chat me perguntou isso, eu fiquei assim, chat, não faz sentido, moço. Porque eu compartilho meus treinos aqui com vocês, né? Me vinha nada, porque tô treinando, tô compartilhando, a gente tá aqui desde 2021 fazendo vídeo toda semana neste canalzinho, então, e eu sou muito sincera nos meus treinos e nos meus compartilhares, e hoje de manhã acordei com: acho que você nunca falou sobre a sua codependência no canal. Se vocês procurarem aqui vídeos mais antigos, vai ter vídeo de eu falando de codependência, falando, explicando o triângulo do drama de Karpman, que foi um conteúdo assim que mudou minha vida. Eu vou deixar até nos cards finais aqui para você, se quiser assistir. Talvez depois, se fizer sentido, eu até refaça esse vídeo do triângulo do drama. Mas aqui eu nunca compartilhei a minha experiência enquanto codependente, né? E agora eu vou falar bem no nível desse mundo aqui mesmo, tá, gente? Porque tem muitos estudantes de um curso em milagres por aqui. Então, na última instância, nada disso é real. Mas aqui, pro mundinho, para onde a gente acredita que a gente está, codependência é uma doença que não tem cura. É uma doença progressiva que, se você não fizer nada, ela vai te matar, literalmente. E eu trato essa codependência há muito tempo. Por muito tempo foi em grupo de 12 passos. Engraçado que eu não senti agora de falar o nome aqui, né? Porque grupos de 12 passos, para quem nunca participou de nenhum, como a ANA, Amada, Codependentes Anônimos, Vendedores Compulsivos Anônimos e uma infinidade de outros, eles não são promovidos em marketing, assim, né? A promoção deles é pela atração. Você percebe que tem alguma coisa e o universo, na verdade, que te manda, porque é o universo que me mandou pra lá, sabe? Mas a gente não faz propaganda de grupos assim. Mas se você ressoou, agora que eu tô te falando que tem isso aí, dá uma procuradinha, porque me ajudou muito. E eu sou muito, muito grata. E trago para a vida o que eu aprendi nesses grupos, embora no momento eu não os esteja frequentando. O que não quer dizer que eu nunca mais vou frequentar, sabe? Nossa. Falar sobre isso é entrar em contato com uma energia mais pesada, me parece, sabe? Com uma Fausta que eu não visito há muito tempo, embora ela esteja aqui, porque, como eu disse, codependência é uma doença crônica, não tem cura nesse nível aqui de mundo. E a grande maioria de nós, se sinceras formos, nos descobriremos codependentes. Mas o convite é para falar, né, da minha experiência. E eu sinto que a minha experiência mais marcante, e que foi quando eu me descobri codependente, que foi o que, né, um sinal vermelho, assim, tipo, moça, algo precisa ser feito, foi num final de relacionamento há uma década e meia. E que eu fui para o fundo do poço. Eu criei, de fato, uma depressão por causa desse mecanismo de codependência. E depois eu descobri que era um mecanismo de codependência, né? Nossa. Realmente é difícil falar sobre isso. E eu nem sabia que ia ser assim, tipo,
pra mim tinha uma parte muito curada, muito de boa com isso, com esse tema. Mas é assim, é falta, desculpa o palavrão, mas vamos lá, né? Porque um orar e vigiar é constante, constante, constante. Porque é muito fácil cair de volta naquele padrão. E levanta muito medo, né? Dá vontade, sendo bastante sincera com vocês, dá vontade de pular para a história agora. E quando eu encontrei um curso em milagres que me liberou muito desse lugar, mas ainda tem aqui essa ideia, né? Tem muita clareza, ou não, talvez não tenha tanto assim, né? De quando eu entro nesse mecanismo da codependência, que é o salvador, a vítima e o perseguidor, que eu não vou explicar aqui teoricamente, eu vou deixar o vídeo nos cards para depois, se você quiser olhar. Mas desistir desses papéis é um exercício diário. No último mês eu também passei por uma situação familiar que para o mundo é muito grave e eu tô olhando muito para o papel da salvadora. E olhando muito para minha arrelia e trauma de querer voltar para a vítima, porque tenho uma vontade de voltar para a vítima, que eu já sei que eu não sou, mas que é um lugar confortável, por mais doloroso que seja. Em termos de exemplos práticos, gente, coisas que passavam muito na minha cabeça no auge dessa codependência, né? Ela tem, como eu disse, tem esses 3 papéis. E no papel do perseguidor, e não era claro, era o perseguidor alternando com a vítima ali, uma das coisas que eu queria muito era culpar essa pessoa. Porque eu queria que essa pessoa, ele é responsável por tudo que eu tô vivendo. Spoiler, não, tá, gente? É você. É você. Eu sou responsável pelo que vejo. É uma das, é uma das coisas que a gente aprende em grupo de 12 passos. Outra coisinha também que o ego não fica feliz é todo relacionamento é 50%, 50%. Ou seja, não é culpa do coleguinha, amor, é tua. Não é culpa, na verdade, é responsabilidade, né? Aí a gente vai entrar já nessa outra etapa do curso, mas termos de conteúdo corajoso e que eu nunca falei aqui e que é uma coisa muito bizarra, mas que acontecia com muita frequência, era eu queria morrer porque eu queria que meu ex se sentisse culpado e eu achava que era assim que ele ia me dar atenção. Então eu já imaginei infinitas vezes, incontáveis, que foi um período longo de depressão até eu desistir disso tudo. Como seria meu enterro, como seria a reação dele. O que me salvou na época de não chegar a vias de fato foi que na época eu era espírita. E aí eu falava, que amor, se você acabar com isso aqui, você pode até fazer ele sofrer, se sentir culpado, mas você vai se ferrar também muito mais. Então, como existia essa crença, ela foi o que me segurou aqui. E eu sou muito grata a isso. Assim.
de um lugar que eu nem sei como falar, sabe? Então, sou muito grata a esse ensinamento e também à época eu frequentava a FEAC lá em Juiz de Fora e foi lá que eu fui encaminhada, inclusive, para um grupo de 12 passos. Na época, na própria FEAC, existia um grupo que eu não sei se ainda existe, mas se for de Juiz de Fora, vale muito a pena frequentar. Era o grupo de valorização da vida. Também funcionava de forma anônima, né? Mas com outra abordagem, né? Porque em grupo de 12 passos a gente não dá conselho. E no GVV a gente tinha pessoas ali direcionando o grupo. Então, às vezes a gente tinha feedbacks, não era só falar. Não sei se ele existe ainda, mas salvou a minha vida. Sou muito grata. E é muito estranho olhar para isso e trazer essa Fausta pro agora, sabe? Porque parece em tanto tempo e que eu tô tão distante dela. Mas às vezes eu tô tão próxima também. E e a Fausta do passado tá vindo aqui criticar o vídeo. Você tá falando muito e e de novo. É isso, porque a gente só precisa lembrar de rir, gente. No final. É isso. O intuito desse vídeo, além de responder, né, esse questionamento de meu amigo ChatGPT, é falar pra você que desconfia que você pode ter codependência, que já se pegou no papel de vítima, de salvador, de perseguidor, que sim, a vida pode ser muito mais leve. E que a gente vai ter que, em primeiro lugar, né, o primeiro passo de todo o grupo de 12 passos, admitir que eu tenho um problema e que eu não sou... Como que é que a gente falava? Não sou capaz, eu não tenho controle sobre ele. E depois a gente vai acreditar na existência de um ser superior que pode me ajudar a curar esse problema. Einstein já dizia que não dá para você solucionar um problema no mesmo nível em que ele foi criado. E a codependência é esse lugar. Assim, você, serzinho pequeno, não consegue. Não tem solução. Por isso que para o mundo ela é incurável. É só por hoje. É um dia de cada vez. E esse caminho que me levou para a espiritualidade, né? Assim, eu sempre, até então, tinha religião, era frequentadora de religião, mas não extremamente envolvida. Fui criada em berço católico, muito católico, tipo, o padre almoçava lá em casa, na casa da minha avó, onde eu sempre estava. Mas ali, depois que eu fiz crisma, logo depois que eu fiz crisma, eu comecei a ficar implicada com a Igreja Católica, estudando história. E foi assim que eu conheci o espiritismo. Eu fui espírita por uns 10 anos ou mais. Até que eu parei de me identificar com uma religião. Respeito todas. Tenho conceitos de várias que me ajudam, mas não tenho religião. Meu papo é o mesmo seu papo. Eu e Deus, né? Porque no fim é eu com Deus. Nossa, que presente, porque eu não sabia que ia terminar assim. Essa semana eu tive uma conversa com a Priscila. Você viu o vídeo da semana passada, eu tô falando da mesma conversa. E a Pri trouxe um presente muito grande
que Jesus trouxe para ela e ela estendeu. Vida é o que você compartilha com Deus. Tudo isso que você chama de vida são histórias. Então, essa história de codependência parece que foi a história da Fausta, né? A parábola da Fausta, como diz o David Hoffmeister. E aqui é só esse compartilhar para saber... Para que quem já chegou nesse nível de insanidade que eu cheguei saiba que não tá sozinho. Vou deixar uns livros aqui embaixo de recomendação que me salvaram muito, me ajudaram muito a entender esse mecanismo, sobre os quais eu nem me sinto muito à vontade de falar agora, porque, tem 15 anos que eu li e está tudo muito com rótulo Fausta, né, de como eu absorvi essas informações. Mas vou deixar a listinha aqui. E se você nunca passou por isso, pra você entender aquele coleguinha que tá lá, que tá insano de fato. Mas tem uma dorzinha dentro dele. E por que eu falo que todos nós, em alguma instância, a gente vive esse mecanismo ou de dependência ou de codependência, né? Dependência de trabalho, dependência de álcool, de droga. São as mais comuns que a gente vê hoje, mas tem infinitas. No meu caso, sempre foi muito ligado à comida e a relacionamento. É porque a gente sente um vazio. Mas esse vazio nunca vai ser preenchido com nada disso. E nem com outra pessoa, nem com nada. Esse vazio é justamente o que a gente veio trabalhar aqui nesse mundo. É a gente aprender a se amar e se valorizar. E para isso a gente precisa, pelo menos para mim, não foi sustentável fazer isso com a personagem Fausta, sabe? Eu preciso lembrar diariamente que eu não sou escorpício. Porque se eu acreditar, Fausta tem muitos defeitos. E sendo brutalmente honesta com vocês, tem muitas coisas em Fausta que eu odeio. E é essa cura que a gente está vivendo, olhando para tudo isso e perdoando mesmo, e vendo todas as coisas que eu não aceito em mim ou no coleguinha, porque agora eu já sei que todo mundo é só espelho. É esse momento de cura, né? E essa abertura só pra gente se encontrar com o amor que a gente é, pra gente tirar do caminho tudo aquilo que não é amor e que a gente acredita que a gente é, e pra gente viver com Deus a vida real, em vez de focar tanto nessa vida pra qual a gente dá tanta realidade, mas que não pode ser real só porque acaba em morte. Não é mesmo? Então, acho que esse vídeo foi o vídeo assim, mais doido desse canal. E olha que a gente tem um repertório de vídeos doidos. Mas hoje veio a clareza e eu senti de gravar isso aqui de uma vez. E já deixar, eu espero que seja contribuição para você. Tá bem? E a gente segue muito, muito juntos na mente. Beijo grande e eu te vejo muito em breve.